Olá, meu nome é Luiz Renato, esse é o projeto Crescer Direito, agregando conhecimento. Vamos continuar com as nossas aulas de Direito Penal Militar, tratando ainda no título dos crimes contra o serviço militar e o dever militar, e agora com um importante crime, o crime de deserção, o artigo 187. O artigo 187 diz ausentar-se. Ausentar-se que significa afastar-se, furtar-se de estar no local determinado em razão do serviço militar. Então ele trabalha a questão de ausentar-se. Vamos fazer algumas perguntas. Quem comete esse crime quando se ausenta? O militar. Então, ausentar-se, o militar da ativa, no caso aqui. Em que situação? Ausentar-se em que situação? Ausentar-se sem licença. Ausentar-se o militar sem licença. O afastamento tem que ser sem licença, ser injustificado. Outra questão que nós devemos perguntar: ausentar-se de onde? Ausentar-se sem licença de onde? Então, ausentar o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer. Furtar-se de estar no local determinado em razão do serviço. Outro questionamento: este crime, quando configura? O militar, quando se ausenta sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer, em qual momento eles configuram o crime de deserção? Então, diz aqui: ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias, o que significa dizer que o crime só irá configurar no 9º dia. Se ele se apresentar dentro desses 8 dias, ele não está cometendo crime ainda. Tem que ser por mais de 8 dias. E aqui nós devemos prestar bastante atenção no que o artigo diz. Então, artigo 187. Deserção. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. A pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Se oficial, a pena é agravada. Vamos aqui então continuar e vamos entender então o que é esse crime de deserção na prática, quando é que ele configura, né? Então, vamos supor, no caso hipotético, que no dia 9 de dezembro saiu a escala de serviço para um determinado militar e ele está nominalmente escalado para o serviço no dia 9 de dezembro. Vamos supor, no dia seguinte, ele ausenta-se. Então, ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer. No caso aqui, nós estamos no caso hipotético de uma escala de serviço. Ele deveria estar cumprindo a escala de serviço, mas ele não comparece. Então, no dia 10/12, no dia seguinte, às 0 horas do dia seguinte, do dia 10/12, começa a contar a falta. E então, contamos o primeiro dia. Seguindo para o dia 11 de dezembro, às 0 horas do dia 11 de dezembro, ele entra no estado de ausência. E isso vai seguir na linha do tempo. No dia 12/12, ele continua em ausência, sendo o 3º dia. No dia 13/12, ele continua em ausência, sendo o 4º dia. No dia 14/12, ele continua em ausência, sendo o 5º dia. No dia 15/12, ele continua em ausência, sendo o 6º dia. No dia 16/12, ele continua em ausência, sendo o 7º dia. E no dia 17/12, ele continua em ausência, sendo o 8º dia. Então, você percebe que a ausência ela se protrai na linha do tempo. Mas, se ele se apresentar dentro desses 8 dias, ele ainda não cometeu crime. Ele apenas cometeu uma infração disciplinar, uma infração administrativa. Esse período é conhecido como período de graça. Se dentro desses 8 dias ele se apresentar, ele não está cometendo crime. O crime vai se consumar quando ele se ausenta por mais de 8 dias. Por isso o artigo 187 diz: deserção é ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve
ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. O que significa dizer que no dia 18 de dezembro, o 9º dia de sua ausência, você percebe que é um crime continuado também, no 9º dia, ele então consuma a deserção. A partir das 0 hora do dia 18 de dezembro, ele consuma a deserção. Então, ausentar-se o militar sem licença da unidade que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Se ele se apresenta dentro do período de 8 dias, ele está apenas cometendo uma infração administrativa. Portanto, para se configurar o crime, é preciso que ele esteja ausente por mais de 8 dias. Prosseguindo, nós vamos observar também no direito penal militar, ainda no capítulo de deserção, vamos ver os casos assimilados. E aqui também é muito importante, porque é o que costuma cair nas provas. O artigo 188 diz que na mesma pena incorre o militar que, o que significa dizer que aqueles que cometerem os incisos que serão elencados aqui receberá a mesma pena da deserção. Se assimila à deserção. Então, diz aqui, primeiro inciso, na mesma pena incorre o militar que não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Então, o militar ele está de trânsito ou de férias. Isso são tipos de afastamento que o militar ele tem direito, trânsito ou férias. Não vou entrar agora nos conceitos de cada um, mas são afastamentos de que os militares possuem o direito. Então diz aqui, fim do prazo. Então acabou o período de trânsito ou acabou as férias. Não se apresentar o militar dentro de 8 dias, ele então incorre na pena da deserção. Se assimila à deserção. Então, fim do prazo de trânsito ou de férias. Se ele se apresentar neste período de 8 dias, ele não está cometendo a pena do artigo de deserção. É preciso que no 9º dia, passados 8 dias, ele não se apresenta no lugar designado. Então, podemos dizer, contado 9 dias, ele então incorre na mesma pena da deserção. É isso que está dizendo o artigo 188, é isso que está dizendo o artigo 188, inciso 1º. Não se apresenta no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Então, a partir do 9º dia, ele incorre na mesma pena da deserção. Então, fim do prazo de trânsito ou férias, dentro de 8 dias, não se apresenta no lugar designado, incorre na mesma pena da deserção. Esse é o inciso 1º do artigo 188. O inciso 2º, ainda nós estamos falando dos casos assimilados. Então, na mesma pena, incorre o militar que deixa de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 8 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação, ou em que é declarado estado de sítio ou de guerra. Então, mais uma vez, nós observamos aqui, o militar, dentro do prazo de 8 dias, deixa de se apresentar à autoridade competente assim que termina ou é cassado a licença dele, ou assim que termina ou é cassada a agregação dele, ou se é declarado estado de sítio ou de guerra, ele não se apresenta à autoridade competente. Se ele não apresentar-se dentro deste prazo de 8 dias, ele comete o que chamamos de casos assimilados. Incorre na mesma pena do crime de deserção. Se ele apresentar neste período de 8 dias, não há que se falar do crime de deserção, assimilar-se com o crime de deserção. Então, deixa de se apresentar à autoridade competente, mas dentro do prazo de 8 dias, então no período de 8 dias ele não se apresenta, no 9º dia, então ele incorre na mesma pena da deserção. É isso que está dizendo aqui o inciso 2º. Vamos para o inciso 3º. Ainda dentro dos casos assimilados, artigo 188 diz, na mesma pena incorre o militar que, tendo cumprido a pena, deixa de se apresentar dentro do prazo de 8 dias. Então, o militar tendo cumprido pena, passado o período de 8 dias que ele deveria se apresentar, ele então, no 9º dia, incorre, em caso assimilado, o crime de deserção. Então, deixa de se apresentar, mas dentro do prazo de 8 dias. Então, passados 8 dias que ele cumpriu a pena, no 9º dia,
ele incorre na mesma pena da deserção. Percebe que o inciso 1º, o inciso 2º e o inciso 3º está intimamente ligado com o prazo também estabelecido pelo artigo 188, que fala do crime de deserção, porque o crime de deserção no artigo 187 diz que para que ocorra o crime de deserção, o militar deve ausentar-se sem licença por mais de 8 dias. Agora aqui, no artigo 188, diz que se ele não se apresentar no lugar designado dentro de 8 dias, no prazo de 8 dias, no 9º dia ele incorre na mesma pena da deserção. Ou, se ele deixa de se apresentar à autoridade competente dentro de 8 dias, no 9º dia ele incorre na mesma pena de deserção. Ou, ele tendo cumprido pena, não se apresenta dentro do prazo de 8 dias, no 9º dia ele incorre na mesma pena da deserção. Então perceba aqui, o artigo 187, o artigo 188, inciso 1º, 2º e 3º, eles têm algo em comum, que é esse prazo de 8 dias, consumando o crime sempre no 9º dia. Prosseguindo, vamos ver o inciso 4º. O inciso 4º, ele fala o seguinte, dentro dos casos assimilados. Na mesma pena incorre o militar que consegue exclusão de serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Então ele criou ou simulou incapacidade. O crime acontece assim que descoberto que o militar criou ou simulou incapacidade para exclusão de serviço ativo ou situação de inatividade. Não há o prazo de contagem de 8 dias. Percebe que não há mais aquela questão do dentro de 8 dias ou por mais de 8 dias. Este crime ele se consuma imediatamente ao momento que foi descoberto que o militar criou ou simulou a incapacidade. Então, o militar ele criou ou simulou incapacidade, ele incorre na mesma pena da deserção, e esse crime ele acontece imediatamente no momento que é descoberto que o militar criou ou simulou a incapacidade. O artigo 189 ele diz que nos crimes do artigo 187 e 188, nos incisos 1º, 2º e 3º, nós encontramos atenuante especial e agravante especial. Atenuante especial e agravante especial. O artigo 189 do Código Penal Militar trata da atenuante especial e agravante especial. Perceba que a atenuante e a agravante especial não é aplicada para o inciso 4º do artigo 188, que se refere àquele que cria ou simula incapacidade para exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade. A atenuante especial diz, inciso 1º, se o agente se apresenta voluntariamente dentro em 8 dias, após a consumação do crime, a pena é diminuída de metade e de 1/3 se de mais de 8 dias e até 60. Então perceba que não tinha como mesmo o artigo 4º ser colocado aqui como atenuante. Por quê? Porque aqui está mais uma vez citando aquele prazo de 8 dias. Então vamos observar aqui, vamos entender. Então, dia em que o militar devia estar ou se apresentar. Então o militar ele tem um dia que ele deveria estar ou se apresentar. Contado 8 dias, ele ainda não cometeu o crime, ainda não consumou. Esse crime vai consumar a partir do 9º dia que ele não se apresentou para a autoridade competente ou na unidade que devia servir. Então, nós observamos aqui que a partir do 9º dia consuma-se o crime. A partir do momento que é consumado o crime, se dentro desses 8 dias após a consumação do crime ele se apresentar, ele terá a pena reduzida de metade. Então, se se apresenta dentro em 8 dias, após a consumação, a pena é diminuída de metade. A partir da consumação, conta-se 8 dias. E dentro desses 8 dias após a consumação, voluntariamente o agente se apresenta, a pena é diminuída de metade. Agora veja bem, passado mais de 8 dias da consumação do crime, até 60 dias, a pena é diminuída de 1/3. É isso que está dizendo o inciso 1º. Prosseguindo, vamos para o inciso 2º. Então, no artigo 189, nos crimes do artigo 187 e 188, números 1, 2 e 3, os incisos 1º, 2º e 3º,
o artigo 189, mais uma vez, para a gente reforçar, ele fala sobre atenuante especial e agravante especial. Perceba que atenuante e agravante especial não é aplicado para o inciso 4º do artigo 188, que se refere àquele que cria ou simula incapacidade para exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade. Então, a agravante especial é a literalidade da lei. Diz assim: se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país estrangeiro, a pena é agravada de 1/3. E aqui, então, nós terminamos essa primeira parte do crime de deserção dos incisos 187, 188, 189. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima aula.